Então, eh, nesta reunião vai ser dirigida pelo nosso convidado especial, o pastor Michelson Borges, a qual agradecemos mais uma vez a oportunidade que nos dá de ter a sua presença connosco e ter aceito o nosso convite. Para aqueles que não conhecem o pastor Michelson Borges, acredito que sejam poucos, mas mesmo assim vamos fazer aqui uma breve apresentação. O pastor Michelson Borges, antes de ser pastor, é licenciado em jornalismo pela Universidade Federal ou Estatal de Santa Catarina e é mestre em teologia e também tem uma pós-graduação em biologia molecular. Ele é autor de vários livros publicados pela Casa Publicadora Brasileira sobre vários temas, como o criacionismo e também os mídia. Um livro que eu gosto bastante também é o Bastidores dos Mídia, que penso que vem na segunda edição, se não me engano. E também, para além de editar livros, também é editor na Casa Publicadora Brasileira, sendo editor da revista Saúde e Lar e também da Escola Sabatina dos Jovens do Brasil. Mantém o seu canal de YouTube bastante ativo, onde aborda vários temas importantes e preponderantes nos dias que correm, desde os vídeos sobre o criacionismo, como também vídeos de profecias. Neste momento está aqui connosco, agradecemos imenso a sua presença e também referir em último lugar o pastor, e não menos importante, a sua família. O pastor é casado com a Débora Tatiana e tem 3 filhos, e a ver se não me engano os nomes, que é a Giovana, a Marcela e o Micael. Acertei? Muito bem, pronto. Pastor, se me esqueci de alguma coisa, pastor, por favor, que me corrija, ou se me enganei em alguma coisa, pastor, que me corrija. Ok, Guilherme, você esqueceu de um detalhe. Nós amamos Portugal. É um prazer me reunir com vocês, ainda que virtualmente, mas nós já gostávamos, né, dos irmãos daí, dos contatos que tínhamos com vários irmãos em Portugal, mas desde que estivemos aí, quando eu dirigi aquela semana de oração na Igreja Central de Lisboa, realmente foi um momento assim muito marcante, né? Foi muito agradável conhecer parte do país, parte da nossa origem também como brasileiros, né? Porque a nossa história ela está totalmente entremeada, né, com a história de Portugal também. Então foi como estarmos em casa, de certa forma, e conhecer um pouquinho da nossa história também. Na ocasião eu fiz um vídeo também sobre o terremoto, né, o terrível terremoto de Lisboa, que marca ali, um dos eventos que marca o tempo do fim. Enfim, foi uma ocasião assim bastante especial e toda vez que recebo um convite de vocês aí, para mim é um prazer estar com vocês, né, de uma forma ou de outra. Obrigado, Guilherme, obrigado, Igreja de Corroios, né, é assim que se fala, né? Exatamente. Ou Corroios, né, como usam R assim bem vibrante, né, aí em Portugal. Que Deus nos abençoe nessa reunião, né? Possamos realmente refletir sobre um tema bastante importante que ganhou dimensões muito maiores ou alargadas, né, como vocês dizem, neste ano de 2021. A própria Greta Thunberg, né, voltou aí a aparecer nos noticiários, andou meio sumidinha, né, por um tempo, mas agora ela está de volta aí nos noticiários, reuniões sendo realizadas. Houve uma aí recentemente, né, no dia 5, com lideranças eclesiásticas, tudo em preparação para a COP26, que ocorrerá em novembro deste ano, né? Então, claro, algumas pessoas acabam se adiantando um pouco e já achando que agora sim nós teremos o decreto dominical, né, sendo assinado neste ano. Vejam, são preparativos, né? E como eu vou ler daqui a pouco para vocês um texto aqui de Ellen White, ela afirma assim bastante claramente que a coisa não vai ser assim na surdina, ou não sei se usam essa expressão aí, mas assim em secreto, ocultamente, né? Vai ser algo que vai ganhar uma dimensão bastante grande, mais ou menos como a pandemia ocupou todos os noticiários, né? O assunto do domingo climático, quem sabe passaporte climático, né? Essas coisas vão acontecer e vão ganhar uma dimensão muito maior ainda, até porque, como diz Ellen White, as pessoas terão que ter
informações, elementos para tomar a sua decisão conscientemente, né? Mas não dá para dizer que este ano não tem sido assim bastante interessante para aqueles que acompanham esse assunto. E eu já faço isso há 10 anos. Se vocês procurarem meu canal no YouTube, colocarem lá ecumenismo, vocês vão encontrar um vídeo de 2009 em que eu apresentei uma palestra. Naquele tempo era o Al Gore, não sei se vocês lembram, né, que havia sido candidato à presidência dos Estados Unidos e não ganhou, né, mas ele se tornou um ativista do clima também e era assim o maior propagandeador do assunto. A Greta Thunberg nem nascida era, né? Então mudam os personagens com o tempo, mas a bandeira climática vem sendo hasteada cada vez mais fortemente, né, e tremulando cada vez mais. Então, como eu disse, há 10 anos eu estudo esse tema, comecei a ter a atenção atraída para isso durante o mestrado. Ali eu conheci um amigo, se tornou um grande amigo, o pastor Sérgio Santelli. Na verdade, o termo ecumenismo, que é um neologismo, foi cunhado por ele. Ele criou esse termo, né? E depois nós começamos a estudar isso e a divulgar na igreja. Nós dois, com certeza, fomos os primeiros aí a trabalhar esse assunto e estudá-lo e apresentar em palestras, né? Como eu disse, em 2009, eu apresentei esse tema numa das reuniões na CPB, na Casa Publicadora Brasileira, durante um culto. Temos todas as manhãs o culto lá na nosso auditório, né? E nessa ocasião eu apresentei, então, esse tema ali. Como a coisa se tornou assim bastante evidente, né? Muita gente agora de repente descobriu isso e está falando sobre, né? Alguns com propriedade, claro, outros infelizmente de uma forma assim um tanto alarmista e até correndo um pouco na frente, né? Da coisa. Então é preciso realmente fazer um estudo um pouco mais sério do assunto, né? Ecumenismo como eu disse, é um neologismo. Ele aglutina duas palavras, né? Parte delas, ecologia e ecumenismo. Ecumenismo todo mundo conhece, né? Aquela iniciativa de unir as igrejas em torno de uma casa comum. Aliás, oikomene, né? Essa palavra tem que ver com casa, oikos. É uma casa comum, para todo mundo ficar debaixo do mesmo telhado, não importando as crenças, as convicções, os dogmas, o que importa é a união. Então, o ecumenismo é um movimento ainda mais amplo, porque não envolve apenas religiosos. Aí nesse movimento há governantes, ONGs, né, ONGs, ateus, ocultistas, panteístas, tem de tudo. Por isso, ecumenismo. Essa palavra não está no dicionário ainda, nem em Portugal, nem no Brasil. Não sei se um dia vai estar, né, mas eu tenho usado, e o pastor Sérgio também, porque ela é bem útil, né? Ela consegue aglutinar aí conceitos, né, de uma forma bem simples, bem interessante. Eu até coloco eco com caixa alta, ou em maiúsculas, né? Ecumenismo, daí caixa baixa ou minúsculas para chamar a atenção para essa palavra. Bom, quando nós estudamos o Apocalipse capítulo 13, eu não vou ali fazer agora um estudo disso, porque acredito que todos aqui nesta sala conhecem bem o assunto, né? Só para recordar, nós vemos ali duas bestas, né? Dois poderes representados por essas bestas, besta da terra e besta do mar, papado e Estados Unidos, né? Para resumir. E se você tem alguma dúvida, depois você pode pedir um estudo bíblico, né, sobre esse assunto. Eu tenho certeza que qualquer um nessa sala aqui vai poder ajudá-lo com o maior prazer, né? Ou então procure uma igreja adventista mais próxima de você e peça um estudo bíblico sobre Apocalipse e você terá isso de graça com a maior boa vontade. Então nós temos aí dois poderes opressivos, né? Claro que eles ainda vão mostrar a sua cara malvada mais para o fim da história mesmo, né? Quando a ferida mortal da besta do mar for plenamente curada. Quando a besta da terra, que de início parecia com Jesus, porque falava como um cordeiro, mas no fim ela mostra uma face draconiana, fala como um dragão, ela então vai ter um papel opressivo, né, no fim da história. E nesse momento de opressão e de união das bestas, haverá um decreto de morte contra aqueles que não se prostrarem, mais ou menos como aconteceu em Daniel 3, né, quando aqueles 3 jovens hebreus fiéis não aceitaram o sistema de religião babilônica, de confusão, de falsa adoração. Também haverá um povo no fim da história que não vai se dobrar a essa falsa adoração de Babilônia, Babilônia simbólica, a Babilônia mística, né? Então a besta da terra, que tem poderes de Estado, militar e tudo mais, ela vai apoiar a besta do mar, que é uma besta religiosa, e vai obrigar as pessoas a adorá-la. Então haverá um decreto de morte, haverá um decreto dominical. E alguns podem pensar, mas não está escrito claramente ali, né? Ok,
Nem tudo está assim delineado tão claramente, mas quando estudamos sobre a natureza da ponta pequena, que é a mesma besta do mar, aí comparando Daniel com Apocalipse, vemos que essa besta se intrometeu em assuntos de religião, essa besta mudou os tempos e a lei. Nós vemos na Bíblia, né, quando estudamos assim Ezequiel e outros textos, né, Ezequiel 20:20, por exemplo, que há um selo de Deus escatológico chamado sábado, que é justamente o quarto mandamento da lei de Deus, em Êxodo capítulo 20, que traz as características de um selo antigo. Ele identifica o poder que está selando o documento, é Deus, o Criador. Ele identifica a função, digamos assim, dessa autoridade, é o Criador do universo, e também a jurisdição dela, todo o universo, céus, terra, mar e tudo que neles há. Então, o sábado, ele é um selo escatológico, ou seja, ele é um selo que, no final da história deste mundo, no fim da história deste mundo, ele vai ser uma marca de identificação daqueles que adoram a Deus. Isso está também previsto nas 3 mensagens angélicas, né? Um anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Lembram? E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. João aí ele traz uma frase que vem lá do mandamento do sábado, de Êxodo 20. Ou seja, no fim da história deste mundo, uma das proclamações terá que ver com a verdadeira adoração ao Deus Criador. E o sábado como memorial dessa criação. É um sinal de autoridade desse Deus. Portanto, guardar o sábado ou o domingo não vai ser só uma questão de um dia ou outro, né? Tanto quanto não foi para Eva uma questão apenas de pegar e comer o fruto ou não. Aquilo envolvia fidelidade à palavra de Deus. Por que você guarda o sábado? Porque está escrito. Não há outro motivo a não ser o que está escrito, né? E nós cremos na palavra de Deus. É a nossa regra de fé primeira, né? Como adventistas, nossa primeira regra, ou a nossa crença fundamental número 1, né? Cremos na palavra de Deus como a palavra inspirada, toda a escritura inspirada, e nossa regra de fé e prática infalível. E porque cremos assim, nós aceitamos então o sábado e o guardamos, porque Deus deixou em sua palavra esse mandamento, assim como deixou os 9 outros, né? Então, resumindo, haverá um conflito, sim, envolvendo adoração. Todo o Apocalipse fala de adoração o tempo todo, e nós temos que escolher se adoramos a Deus ou o sistema adversário, né? As bestas, que são marionetes de Satanás, o anticristo. A adoração e o sábado nesse contexto de adoração. Agora, alguns podem perguntar, mas o que vai acontecer nesse planeta de tal forma que as pessoas, como diz Ellen White no livro Grande Conflito, se você não leu esse livro ainda, eu creio que já passa da hora, né? Recomendo fortemente a leitura. O que vai acontecer para que as pessoas, como diz Ellen White nesse livro, clamem por leis dominicais? Veja, não vai ser necessariamente somente uma imposição, porque haverá uma predisposição, um pedido, um clamor popular para que o domingo seja, de fato, efetivado como uma lei para as pessoas. O que vai acontecer? Que cenário seria esse? Mais uma vez, a Bíblia não dá detalhes, né? Tanto quanto Ellen White também não dá detalhes. Muitas vezes é apresentado o fato, e quando ele se cumpre, a gente percebe, puxa, era isso mesmo, né? Então, o que podemos fazer são alguns exercícios escatológicos, né? E eu tenho dito lá, nesses 10 anos, que o estudo que eu tenho feito aí sobre a questão do ecumenismo, eu não estou afirmando que vai ser exatamente da forma como eu tenho apresentado. É uma possibilidade, é um cenário. Eu vejo bastante lógica nisso, e quanto mais o tempo passa, mais eu me convenço de que é bem possível que a questão ambiental seja um fator de catalisação dos eventos, de união de esforços, de predisposição para que as pessoas, ou preparação de um cenário para que as pessoas aceitem, né, a questão do domingo climático. Aliás, tem se falado muito, né, usado essa expressão, domingo climático ou domingo verde. Eu vou agora compartilhar com vocês aqui minha tela. Vocês vão ver aqui na tela inicial o selo de Deus e a marca da besta, né, mas não é sobre isso que eu vou falar exatamente, até porque eu já resumi um pouco, né, esse assunto aí para vocês, mas eu vou avançar a partir daqui, ó. A pandemia como um ensaio para o fim. Em que sentido? Vamos ler aqui algumas notícias, tá? Essa aqui, por sinal, é um jornal de Portugal, né? É o Público, né? Coronavírus, estado de emergência pode suspender direitos fundamentais. E nós vimos isso acontecer realmente nesse tempo de pandemia, né? Direitos fundamentais, inclusive
a aprovação de leis, de decretos, que em outros tempos seriam até impensáveis. Imaginem se nós voltássemos um tempo aí 2 anos, e eu dissesse para vocês, neste momento, 2 anos atrás, que dali poucos meses estaríamos todos usando máscaras nas ruas, de que igrejas seriam fechadas com um decreto de um prefeito, por exemplo, de uma autoridade local, né? Eu falaria a palavra lockdown, e talvez vocês nem soubessem do que se trata isso. Hoje, tudo isso que eu falei é realidade. Hoje, já faz alguns meses, né, que isso é realidade. Então, dependendo do cenário, da crise enfrentada, é exatamente como diz Ellen White, as coisas podem acontecer rapidamente. E ela diz que os eventos finais serão rápidos. Depende daquilo que vai acelerar o processo, né? Como eu disse, o catalisador dos eventos. Outra notícia aqui, né? Dando conta de que direitos constitucionais garantidos pela Constituição poderiam ser suspensos, e foram, durante uma emergência de coronavírus, ou alguma outra emergência, né? Inclusive é dito aqui que o Departamento de Justiça de Trump pediu ao Congresso a elaboração de legislação que permita aos juízes principais manterem indefinidamente as pessoas sem julgamento e suspender outros direitos constitucionalmente protegidos durante o coronavírus e, olha aí, outras emergências. Isso foi perceptível também no 11 de setembro, né, no pós-11 de setembro, como alguns decretos, né, acabaram limitando as liberdades individuais, mesmo lá na América, que preza tanto pela liberdade, pela democracia, mas quando as pessoas estão com um medo real ou exagerado, não vem ao caso aqui essa questão, mas se há um medo aí alimentado pela engenharia social, pelo instinto de rebanho, as pessoas até abrem mão de suas liberdades porque elas querem sobreviver, elas não querem morrer. E aqui, durante a pandemia, a gente viu, inclusive no governo do Trump mesmo, né, que alguma emergência como essa do coronavírus poderia fazer com que prisões arbitrárias fossem realizadas, como aconteceu no pós-11 de setembro também, né, telefones grampeados, pessoas sendo investigadas, prisões também, como a de Guantánamo, em Cuba, por exemplo, ali a lei não funcionava, né? Se houvesse qualquer tipo de suspeita de atividades terroristas, a pessoa era presa primeiro e perguntavam depois, né? A verdade, resumindo tudo, é que essa pandemia está servindo de laboratório, de ensaio para muitas ações que poderão se tornar rotina no mundo pós-crise. Se é que haverá uma pós-crise, né? Não sabemos ainda. Em tempos assim, as liberdades individuais e mesmo a liberdade religiosa são seriamente ameaçadas. Como eu disse, templos foram fechados com decretos que nem foram decretos assim federais, né? Eram decretos municipais da cidade. E com o consentimento dos cidadãos amedrontados, movidos pelo instinto de rebanho. Ok? Como eu disse, é um ensaio, né? Alguns já têm percebido, faz alguns anos, que essa bandeira ambientalista ela tem se tornado uma espécie de nova religião planetária. Outra notícia aqui interessante, olha, o mundo emite menos 1 milhão de toneladas de dióxido de carbono por dia. A quarentena, os lockdowns, se mostraram benéficos para a Terra. Não para as pessoas, né, necessariamente. Muitos perderam emprego, muitos acabaram adquirindo doenças emocionais, enfim, né? Mas para a natureza, para a Terra, realmente foi algo benéfico. Vejam só aqui, tem uma foto aqui dos canais de Veneza, quer ver? Olha só, água limpa, né? E ali sempre as águas são turvas, porque muitos turistas, né? Poluição e tal. Com as pessoas confinadas, a natureza agradeceu. Então isso é um argumento muito forte para essas bandeiras climáticas, esses esforços climáticos. Não dá mais para ficar em lockdown indefinido, claro. Mas que tal, então, um lockdown semanal? Que tal um dia, então, pelo menos, para termos uma quarentena diária? Esse assunto, esse argumento, ele tem sido usado frequentemente, né? Há um clamor por uma liderança global para lidar com essa crise, porque os governos locais não estão dando conta. Então, isso já é fato também, né? Queremos um governo global para lidar com isso. Esse texto de Ellen White aqui, Mensagens Escolhidas, volume 3, para mim, ele é bastante determinante, sabe? E ele passa a ser, a partir de agora, uma espécie de fio condutor dessa minha apresentação para vocês. Ela diz assim:
O chamado mundo cristão será o palco de grandes ações decisivas. Homens com autoridade promulgarão leis para controlar a consciência, segundo o exemplo do papado. Babilônia fará que todas as nações bebam do vinho da ira de sua prostituição. Esse vinho representa seus dogmas, suas pseudo-verdades, né? Enfim. Toda nação será envolvida. João, o revelador, declara o seguinte sobre esse tempo. Ela cita aqui Apocalipse 18 e 17, né? Tem estes um só pensamento. E diz, haverá um laço de união universal, uma grande harmonia, uma confederação de forças satânicas. Veja, o que seria capaz de criar um laço tão, assim, universal, né? O que seria capaz de harmonizar as pessoas num só pensamento, de salvar a terra e entregar o poder à besta, para que ela pudesse, então, agir? Aqui começa, então, o meu exercício com vocês, né? E é interessante perceber que mesmo autores seculares, que não tem nada a ver com religião, como é o caso desse francês, Pascal Bernardin, eu tenho aqui o livro dele em minha biblioteca, inclusive, muito interessante, muito revelador. Ele vê coisas que adventistas deixaram de ver por muito tempo. Agora talvez estejam vendo porque está tão evidente, né? Mas durante esses últimos 10 anos, poucas pessoas estavam se dando conta de que essa causa ecológica estava avançando e favoreceria eventualmente um decreto para o descanso dominical. Veja o que diz aqui o Pascal Bernardin. Um discurso onipresente monopoliza as mídias e uma nova ideologia parece estar emergindo. Não estaríamos em presença de um discurso totalitário mascarado cujas potencialidades revolucionárias foram gravemente subestimadas? Não estaríamos testemunhando a subversão da verdadeira ecologia, aquela que é respeito pela obra do Criador? Eu penso exatamente assim. Nós temos que ser, como a gente diz, né, somos mordomos da criação, somos administradores dela. Então, claro, nós temos uma missão como criacionistas de ajudar a preservar o meio ambiente, de cuidar do planeta tanto quanto pudermos. Mas uma coisa é certa, não teríamos como salvá-lo, até porque não vai ser salvo mesmo, né? A Terra vai ser destruída para ser depois recriada por Deus. Nosso esforço ecológico não deve ser por causa de uma bandeira utópica como essa, mas porque nós, como responsáveis pela criação de Deus, queremos cuidar da Terra enquanto pudermos. Eu costumo comparar com a mordomia do corpo, né? Nós sabemos que se Jesus demorar um pouco mais para voltar, nós vamos envelhecer e eventualmente até morrer, né? Agora, porque eu sei disso, eu vou descuidar da minha saúde? Não vou mais praticar exercício físico, não vou mais me alimentar o mais naturalmente possível, porque eu vou envelhecer mesmo. Não é assim que pensamos, né? E da mesma forma, não pensamos também com relação à criação de Deus, a Terra. Vamos cuidar dela enquanto aqui estivermos e enquanto aguardamos a recriação dela após o milênio, certo? E eu entendo aqui o discurso do Pascal Bernardin é bem interessante, né? Bem próximo daquilo que nós deveríamos estar ensinando. Ele diz mais aqui também na página 12, e vejam bem a convergência com aquilo que Ellen White escreveu lá no século XIX. Uma nova ideologia deverá fornecer um princípio central e unificador. Veja, ela usou a expressão união, um laço de união universal, né? Ele usa princípio central unificador, para mim é a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Então ele diz que haverá um princípio central unificador em torno do qual a sociedade mundial poderá se construir e se definir. Esse princípio deverá formá-la por inteiro, permiti-la definir tanto os objetivos sociais quanto as normas de comportamento individual, ser aceito pelos povos do Ocidente e do Oriente, do Norte e do Sul. Ele deverá evitar confrontar qualquer sensibilidade religiosa ou filosófica, mas, ao contrário, fazer avançar uma causa sincretista, o ecumenismo aí, né? E a aparição de uma religião mundial. Olha que interessante. Esse princípio ecológico, né, deverá também permitir ao poder mundial intervir diretamente ou não em todos os setores da sociedade. Ele deverá permitir a instauração de um governo mundial, algo pelo que já se clama por aí, né? Então, ele fala aqui que esse princípio central unificador, que é o ambientalismo, ele vai permitir, então, o surgimento de uma religião mundial, sincretista, ecumênica, e um governo mundial
para lidar com essas emergências climáticas. Isso ele escreveu já faz aí algum tempo, viu? Pelo menos mais de 5 anos. Veja que interessante. E Ellen White escreveu aquilo lá que eu já li para vocês há um século, né? Então, nada de novo, na verdade, mas é interessante ver esses autores seculares percebendo coisas que estão acontecendo e que muitos entre nós demoramos aí tempo para perceber. Em 2009, aquele ano em que eu publiquei o primeiro vídeo, né, com a expressão ecumenismo, eu publiquei também na revista Adventista, aqui no Brasil. Eu era, na época, editor do Espaço Jovem da revista, um pequeno artigo com o título Aquecimento Global é a Nova Religião. Olha só. E quanto eu saiba, foi a primeira vez que a palavra ecumenismo foi publicada numa revista, numa publicação oficial da Igreja Adventista. Na época, alguns me acharam um pouco alarmista, um pouco sensacionalista, né? Ok. Mas o tempo passou e, recentemente, acho que ano passado, eu me deparei com essa arte aqui, essa propaganda, de um podcast de política aqui do Brasil, Guten Morgen. Olha o título, Ambientalismo é a nova religião. Quase o que eu tinha escrito naquele tempo, né, em 2009. Aquecimento global é a nova religião, uma religião planetária. Nada como um dia após o outro, né? E uma profecia após a outra se cumprindo, né? E aqui a gente vê então esse detalhe. Sínodo da Amazônia consolida Papa Francisco como líder na defesa do ambiente. Na verdade, desde que ele publicou em 2015 a sua encíclica Laudato Si, ou Louvado Seja, né, em latim, esse protagonismo climático tem sido uma realidade, né, na vida desse Papa aí, que é o primeiro Papa, na verdade, sul-americano, né? Ele é aqui da Argentina, fica aqui próxima do Brasil, né, colado ao Brasil. Francisco dedicou uma sessão inteira da sua encíclica Laudato Si para falar do domingo. Veja, ele apresenta o domingo como uma proposta, entre outras, para amenizar os efeitos das mudanças climáticas, antes chamadas de aquecimento global. Por quê? Como é que isso se encaixa na realidade agora? É o tal do domingo climático. É o tal do lockdown semanal. A proposta já vem de lá de trás, né, de 6 anos atrás. Veja que interessante. E agora ela se apresenta como algo interessante. Nessa foto aí, por exemplo, está o Papa com a Greta Thunberg, né? Duas figuras aí de destaque nesse cenário aí atual de combate às mudanças climáticas. Possivelmente eles estarão lá na COP26 em novembro. Eu convido vocês depois a assistirem meu canal esse vídeo, o Sino da Amazônia e o Ecumenismo. Na época, eu estudei todo o documento, o Instrumentum Laboris, né, que foi o documento que os bispos e cardeais e o Papa estudaram durante o sínodo lá no Vaticano. É uma leitura bem interessante, mas também assim surpreende um pouco porque não fala em volta de Jesus em nenhum momento, praticamente nem fala em Jesus, fala mais em Mãe Terra. É um documento, para mim, soou mais panteísta do que cristão, embora fosse um documento, né, lavrado ali no Vaticano, estudado pelos bispos, né? Então, se você puder assistir, ele é bastante revelador. Eu gastei um bom tempo estudando esse documento, então, por favor, assistam ao vídeo. eu brinco assim, dizendo, né, vocês vão assistir, viu? Porque eu tive trabalho para gravar esse material, tive que estudar bastante. Então, fica aí o convite, tá? Eu vou, acho que depois aqui, durante a exposição, passar mais algumas tarefas de casa para vocês, algumas tarefas aí, dever de casa, né? Aqui a gente chama assim para os alunos. Lopes, la comunión con la Madre Tierra ressuscitará depois de la pandemia. Olha só, sempre esses termos assim, panteístas, de adoração do planeta, Mãe Terra, né? Que é um termo bastante espiritualista aí, né? Panteísta. Encaram a Terra como se fosse um organismo vivo. É a famosa ideia da deusa Gaia, né? Isso trazido pelo Vaticano, o site oficial do Vaticano, aí, o Vatican News. Prefeitos, autoridades também de Estado, enfim, sugerindo isso aí. Olha só esse jornal, The Record, que é lá do Canadá. O domingo, de novo, como um dia de descanso. Num jornal secular isso, tá? E o prefeito da cidade de Guelph, no Canadá, o Ken Guthrie, ele postou no Twitter dele a seguinte sugestão. Olha que interessante. Apenas colocando isso para consideração. Depois que chutarmos a Covid-19,
Sugiro que tudo seja fechado no domingo novamente. Gente, é o prefeito, né, apresentando uma proposta aí, ó, para que possamos apreciar o que realmente significa a importância de fazer uma pausa em nossas vidas ocupadas. Eu acho que nosso corpo, mente e alma nos agradeceriam. E, amigos, a ideia pegou, tá? Porque todo mundo já aceita essa proposta. Já faz algum tempo que pessoas estão defendendo isso. Eu me lembro de um programa aqui no Brasil, um programa de esporte, eu acho que é na Sport TV. Os apresentadores estão ali conversando sobre futebol e, de repente, a apresentadora principal, ela fala assim, eu acho que a igreja deveria, a igreja católica, né, deveria meio que impor assim, uma lei para que o domingo fosse respeitado. E nenhum deles ali, dos apresentadores, jornalistas, se levanta para dizer o seguinte, olha, fulana, isso aí não deve ser assim, porque nós precisamos viver num Estado laico, separação entre Estado e igreja. Ninguém discordou dela, porque, como eu disse, a ideia pegou, porque ela parece realmente algo bom para a humanidade, para todos, não importa a religião, a classe social, onde viva, enfim. E como eu mostrei aqui, então, jornais e prefeitos e autoridades estão já defendendo essa bandeira. O Papa diz que a pandemia pelo coronavírus pode ter sido uma resposta da natureza à crise climática. Então, já está fortemente vinculada à ideia de que a pandemia tem a ver com a mudança climática. Tenha ou não, né, relação direta isso aí, mas eles estão tentando emplacar, fortalecer essa narrativa. Por que ela é útil? Porque ninguém mais aguenta a pandemia. Nós temos medo de uma nova pandemia. E se isso tem a ver com a mudança climática, é mais um motivo para a gente fazer de tudo para combater as mudanças climáticas. Percebem? Quanto mais argumentos, melhor. Né? Vatican News, de novo, site oficial do Vaticano. Bispos norte-americanos estão clamando, né, para que as nações protejam o domingo livre de trabalho, ou o descanso dominical. O argumento, como eu disse, vai ganhando força, né, de todos os lados. E aí vemos essa bandeira aí, né, da Church Together, as igrejas unidas, para levar avante a ideia do domingo climático. Tá? Isso está forte, está pegando. E vão chegar até a reunião lá de novembro com essa proposta, assim, já bem resolvida, por reuniões prévias até lá. Domingo climático, você vai falar bastante sobre isso ainda, à medida que o tempo avança. O Papa Francisco clama por uma nova ordem mundial após a pandemia. Olha aí a expressão, né? Famosa, né? Uma nova ordem mundial, um novo mundo, uma nova economia, tudo diferente, uma economia verde, e por assim que vai a coisa, né? Eu não sei se eu coloquei aqui com áudio, eu vou fechar de novo aqui a apresentação e vou reexibi-la, porque eu acho que eu não acionei aqui o áudio, só um instante. Compartilhar som do computador, agora sim. Eu quero que vocês atentem para esse vídeo aqui, poucos minutos, né? Como a coisa realmente está assim, avançando de modo bem interessante. O Papa chega a citar muito ecumenicamente, de modo que a gente chama aqui na América Latina macroecumenismo, um místico muçulmano medieval. E esse místico muçulmano medieval diz que é preciso ligar Deus e natureza, que não se pode, na espiritualidade, desligar as coisas. E aí o Papa vai fazendo esse convite para a gente entrar nessa visão, nessa espiritualidade cósmica, e ele fala a palavra cósmica, e de repente ele diz que o auge de tudo é a Eucaristia. E o Papa convida a abrir, a fazer uma espécie de eucaristização do mundo inteiro. E aí lembra o Teilhard de Chardin, esse grande espiritual do século XX, e o Papa Francisco alude claramente a ele quando fala da missa sobre o universo, onde o que o Teilhard de Chardin celebra como Eucaristia não é apenas mais com pão e com vinho, mas é com tudo, com as árvores, com a natureza, com os animais, com as pessoas, com tudo.
E o Papa então diz que a Eucaristia é, nesse sentido, uma espécie de casamento entre Deus e o universo. É uma maravilha. E é muito interessante porque aí ele retoma aquilo que se chama a dimensão ecológica do domingo. Na Bíblia, toda a cosmologia e a visão judaica é que o sábado, a dimensão sabática, não é apenas um dia de descanso, mas é um dia de amor, um dia de união com Deus. O domingo resgata isso a partir do fato de que é memória da ressurreição de Jesus, da vida nova, e uma vida nova que Ele nos dá e que nós vivemos quando nós vivemos com amor. Você percebe que eles usam todos os argumentos bíblicos com respeito ao sábado e os aplicam para o domingo, né? É assim, já foi assim na carta na carta apostólica do Papa, se eu não me engano, essa foi do Papa João Paulo II, né? Dies Domini. É assim também com a Laudato Si, o aplicar, né, dos conceitos de sábado para... outra coisa, o Teilhard de Chardin, que ele cita ali, é um grande expoente do darwinismo entre o catolicismo, tá? Então é um evolucionista, portanto, há uma negação da criação, Veja, deixa eu até fechar aqui de novo, só para conversar olho no olho com vocês um pouquinho. O que acontece é que, para que essa ideia seja emplacada, para que essa ideia seja emplacada, seja adotada, né, de domingo climático, enfim, é preciso que haja previamente uma rejeição do sábado como dia de repouso. E como já vimos aqui, né, e a gente sabe disso, o sábado ele é o dia de repouso exatamente porque ele celebra a criação do mundo em 6 dias literais de 24 horas. Então nós temos visto atualmente um ataque ao fundamento bíblico da criação. O evolucionismo faz isso, o evolucionismo teísta faz isso, as chamadas teologias identitárias fazem isso. Eu tenho no meu canal aí um vídeo sobre isso, eu publiquei recentemente, postei recentemente, o Jovem Cristão e as Ideologias Atuais, recomendo que vocês assistam. Essas chamadas teologias de libertação sociais, elas desprezam simplesmente a Bíblia como a palavra inspirada de Deus e, obviamente, que a história de Adão e Eva, a semana literal da criação, onde, repito, estão fundadas ou fundamentadas as ideias criacionistas e do sábado. Então, não é estranho ver esse indivíduo no vídeo falando de Teilhard de Chardin, porque é um católico, né, expoente que defende a evolução teísta, ok? E como vocês puderam perceber, né, a ideia do domingo climático vai ganhando corpo, força, né? Num esforço ecumênico assim nunca visto na história. Ellen White escreveu em Testemunhos Seletos: o movimento dominical está agora preparando caminho na sombra, escondido, né? Seus dirigentes ocultam seu legítimo intento. É para salvar a terra, é para salvar a família. E muitos dos que a ele aderem, que se unem nesse movimento, ignoram para onde os leva a corrente. Muita gente boa está nessas causas aí, que realmente amam a natureza, a família, e estão fazendo aquilo que acham que é o correto segundo a sua consciência, mas não sabem o que está por trás de tudo. Os intuitos professados são de índole branda e aparência cristã, mas sua fala há de revelar o quê? O espírito do dragão, com proibições, com restrições, não poder comprar nem vender, tudo isso que a gente já sabe, né, que está anunciado na profecia. Outro texto interessante aqui do grande conflito: o grande enganador persuadirá os homens a lançarem todas as suas tribulações à conta daqueles cuja obediência aos mandamentos de Deus é uma perpétua reprovação aos transgressores. Declarar-se-á que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do domingo, que este pecado acarretou calamidades que não cessarão antes que a observância do domingo seja estritamente imposta. Ou seja, serão os guardadores do sábado, em algum momento, serão culpados pelas mazelas, né, que estão ocorrendo aí no mundo, pelas tragédias ambientais. E você pode pensar que isso aqui é um tanto conspirador, né, um tanto louco até, mas isso já está acontecendo. Eu quero mostrar para vocês um vídeo, não sei se vem aqui na sequência. Deixa eu ver.
É aqui. Reverendo Ageu Magalhães, ele é um pastor presbiteriano aqui no Brasil. Eu sempre digo e repito, né, que eu o respeito como pastor, como cristão, né? Creio que ele está fazendo a obra de Deus da forma dele e como ele crê. Mas é claro que eu não posso concordar com o que ele fala aqui nesse vídeo a respeito do domingo e da culpa que tem aqueles que não guardam o domingo. Veja, você vai assistir agora um pequeno trecho de uma entrevista que ele concedeu a um programa de TV religioso aqui no Brasil, em que ele simplesmente cumpre aquilo que Ellen White escreveu lá atrás no livro O Grande Conflito. Preste atenção então na fala dele. Sem dúvida a nossa geração não tinha passado por isso. E eu estou com aqueles pastores, pastor, que a semelhança dos antigos, sempre que acontece algo assim muito trágico, a gente pensa, Deus está disciplinando o mundo, Deus está disciplinando. E está, de alguma forma, mexendo com a igreja. Esse é um momento, não é momento de festa, esse é um momento de a gente falar o que Deus está querendo nos ensinar com essa pandemia. Pode ser o braço do Senhor. Eu lia há pouco tempo atrás o livro do Packer, Entre os Gigantes de Deus, que é um livro que fala do período lá dos puritanos. E ele dava o exemplo de dois pastores, pensando exatamente assim. Quando aconteceu uma grande guerra na época deles, eles pensaram, por que Deus está nos disciplinando? Que pecado nós temos cometido contra Deus? E não precisa ir muito longe para ver que o mundo evangélico de hoje, ele despreza muitos dos mandamentos de Deus, né? Inclusive a guarda do domingo, que é um mandamento esquecido. Quem é que guarda o domingo hoje no mundo evangélico? Pouquíssimos. A geração dos nossos pais e dos nossos avós davam muito valor a você no domingo não fazer nada, devotar-se às coisas de Deus. A geração atual esqueceu isso. O que é guardar o domingo, reverendo? É você focar manhã, tarde e noite em exercícios devocionais. É você focar o seu dia nas coisas do Senhor. É você participar das atividades da igreja todas. É você não trabalhar nesse dia. É você nem pensar, é você descansar sua mente, não pensar em questões de trabalho, é descansar tua mente. Então, você se devota ao Senhor o dia inteiro, você pratica obras de misericórdia, que é visitar pessoas doentes e questões assim, ajudar pessoas. E é também o descanso, né? Então, devoção, descanso do corpo e obras de misericórdia. Eu creio que a geração evangélica atual tem desconsiderado isso. Conheço alguns crentes que frequentam estádio de futebol. Em pleno domingo. Não deveria. Nós temos 6 dias para fazer as obras seculares, né? Deus, na criação, santificou o 7º dia. Nós sabemos que em Cristo, quando Cristo ressuscita, e Ele é o Senhor do sábado, Ele pode fazer a mudança, a igreja passa a seguir, a guardar o 1º dia da semana, né? Então há coisas que a gente faz em 6 dias, mas esse dia é especial para nós nos concentrarmos nas coisas de Deus. Será que isso não é uma decorrência, reverendo, esse descaso para com o domingo, uma decorrência da falta de observar o primeiro grande mandamento? Com certeza, com certeza, com certeza. Aliás, é interessante, pastor, a geração atual até teme quebrar a 2ª tábua, né? Até teme, puxa vida, eu não posso matar uma pessoa, Deus vai me punir, mas não teme quebrar a 1ª tábua. Não teme. Por quê? Porque teme mais a homens do que a Deus. Teme mais a punição humana do que a punição divina. Nós deveríamos ter o mesmo temor de quebrar o dia do Senhor ou de blasfemar contra o nome do Senhor do que cometer um assassinato. Por que a gente teme mais a punição civil do que a punição que vem de Deus? Percebe? Isso é grave. E aí a pandemia é um momento de recolhimento em que você pode... Que lugar tem Deus na sua vida, né? Eu acho que Deus, Ele está pesando a sua mão sobre as nações. Percebeu o cumprimento do que Ellen White escreveu no Grande Conflito? Deus está pesando sua mão sobre as nações. Por quê? Porque estão transgredindo a lei ou o domingo, né? Agora aqui eu faço uma ressalva, até para, quem sabe, conter um pouquinho alguns ânimos, né? Ellen White diz no mesmo livro Grande Conflito que o decreto dominical não será imposto ao povo cegamente. Cada pessoa receberá esclarecimento suficiente para tomar sua decisão com inteligência. Então, é aquilo que ela diz, haverá uma agitação dominical. Esse tema, essa controvérsia entre sábado e domingo vai ganhar a mídia.
Outros, como esse reverendo, vão se pronunciar. Adventistas, talvez você mesmo que está me ouvindo agora, serão abordados por repórteres, colegas de trabalho, de escola, que vão perguntar por que você está indo contra a maré, contra essa corrente, essa iniciativa. Você não quer salvar o planeta, você não quer salvar as famílias, você não quer o bem da humanidade. As pessoas nos verão sob uma ótica negativa, que infelizmente não reflete a realidade. Porque sim, nós sempre procuramos como igreja fazer o bem à humanidade. É só você observar aí as campanhas. Nós somos uma igreja eminentemente profética, escatológica, poderíamos fazer como algumas outras aí e deixar tudo que é social de lado, né? E só pregar a volta de Jesus. Mas temos a ADRA, temos projetos como Quebrando o Silêncio, temos mutirão de Natal para doar cestas básicas, temos doação de sangue, tantas coisas sociais interessantes que fazemos, né? Cumprindo ali a ordem do mestre mesmo, de Jesus, né? Imitando Jesus. E mesmo assim, seremos vistos como uma igreja fora de compasso, uma igreja desalinhada com os esforços para salvar a terra e, eventualmente, né, e finalmente, tidos como culpados pelas coisas ruins que estarão acontecendo. Porque todos querem paz, todos querem união, todos querem agradar a Deus, e esse grupo aí de fundamentalistas, que é o que já nos chamam muitas vezes, né, só por sermos criacionistas, já nos chamam de fundamentalistas, nos considerarão, então, personas não gratas, né, nessa sociedade aí unida. O que fazer, então, meus queridos irmãos e queridas irmãs, para estar preparados para o que vem por aí? Como eu disse, né, haverá uma agitação dominical, deixa eu voltar aqui de novo, haverá uma crescente discussão desse tema na imprensa e tal, as pessoas vão tomar consciência disso, muitos receberam livros missionários aos milhões, né? Nós temos distribuído esses livros aí. Em 2018, por exemplo, eu tive o privilégio de escrever junto com o Dr. Julián Melgoça o livro Poder da Esperança. Ele foi distribuído aí no mundo todo, 6 milhões só no Brasil. Acho que chegou a 20 milhões só no Brasil. Então, as pessoas têm literatura, têm as lives, os vídeos que foram feitos às centenas durante essa pandemia. Está tudo lá. Para, no momento certo, Deus, o Espírito Santo, encaminhar as pessoas a esses conteúdos. É quando livros brilharão nas estantes, chamarão a atenção, quando pessoas serão conduzidas a conteúdos que estão na internet e começarão a estudar, a entender o que está acontecendo. Nós veremos assim coisas maravilhosas, milagres realmente acontecendo, né? Então, não vai ser assim uma coisa escondida, vai ser assinado este ano, ou já foi assinado, já está preparado. Não vai ser desse jeito, não é o que a profecia diz, né? As pessoas terão informação suficiente para tomar a sua decisão. Portanto, deverá haver uma agitação em torno desse assunto. E, se Deus quiser, seremos nós, esta geração, que vai contemplar isso e poderemos ser testemunhas desse Deus maravilhoso, né? Enfim, para estarmos preparados para isso, temos que seguir essas recomendações de Ellen White aqui. Ela enviou essa cartinha aqui para os membros que estavam reunidos numa reunião da Associação Geral em 1896. E ela disse assim: o presente dever de todo verdadeiro filho de Deus é 1. Aguardar pacientemente. 2. Vigiar atentamente. 3. Trabalhar fielmente até a vinda do Senhor, para que estejamos preparados para esse grande, solene evento. Viram só? Aguardar pacientemente, vigiar atentamente, trabalhar fielmente, para que estejamos o quê? Preparados. Então, não cruzar os braços, estar prontos, né? Todo momento. Eu quero mostrar aqui para vocês, deixa eu ver, eu não tinha pensado nisso, mas eu me lembrei aqui de um detalhe, num outro preze aqui, deixa eu mostrar para vocês. Um testemunho muito bonito, que deve ter chegado por aí também, mas aqui no Brasil ele emocionou a gente aqui, né? De uma influenciadora digital. Deixa eu ver onde é que eu coloquei. Eu acho que está nessa apresentação aqui. Uma influenciadora digital que tem mais de 2 milhões de inscritos, né, de seguidores lá no Instagram dela, bastante conhecida por aqui, e ela, por si só, está estudando a Bíblia. Ela descobriu a verdade do sábado ali. É algo maravilhoso ver assim como o Espírito Santo está trabalhando na vida de várias pessoas. E ela não é a única, não. Tem outras pessoas também que estão percebendo isso. No final dessa apresentação aqui, deixa eu correr aqui para vocês.
É melhor que ela diga realmente, né, o que ela está explicando. Mas o tema especificamente que eu quero falar é sobre o sábado do Senhor, né, como um mandamento, que isso tem levantado alguns questionamentos, as pessoas têm me perguntado. Uma pessoa perguntou para mim se era pecado e eu fiz uma pergunta para ela: você acha que matar é pecado, roubar é pecado? Então, um dos mandamentos é guardar o sábado. Responda para você assim como eu me questionei um dia do nada. Não foi ninguém que me ensinou, não sou adventista do sétimo dia, na verdade nunca fui numa igreja. Tenho até curiosidade hoje em dia de ir, porque durante a minha vida inteira como cristã, os adventistas, eles eram taxados como malucos. Gente, eu acho que fazem mais de 20 anos que eu frequento igreja evangélica e eu estava tentando lembrar de cultos que falavam sobre o sábado. Eu lembro que sempre que esse tema era abordado, era meio assim: Jesus curou no sábado, Jesus comeu a comida do templo no sábado, e os fariseus ficavam julgando ele, que ele não podia fazer aquilo. E aí essa informação me foi dada, eu absorvi, e é isso, não precisa guardar o sábado não. Aí depois de anos dentro da igreja eu começo a ler a palavra com mais frequência sozinha e começo a fazer estudos eu mesma. Eu falo, cara, mas espera aí, se matar é pecado, roubar é pecado, adulterar é pecado, pelo que eu acredito nos mandamentos de Deus, guardar o sábado, não guardar o sábado, não seria um pecado? Não, mas Jesus ele curou. Não, mas você acha que Jesus anulou uma lei de Deus no subentendido, ou ele deixaria isso bem claro? Na verdade, eu acho que ele não anulou, ele só mostrou a essência daquilo. Então, Karina, mas aí Jesus veio e mudou, entendeu? Não precisa guardar o sábado. Não, mas Deus pede que a gente guarde. Então a gente tem que guardar com sabedoria. E aí eu me pergunto, em anos cristã, crendo em Jesus, seguindo os mandamentos de Deus, o que eu fiz de diferente no meu sábado? Nada. Que eu saiba o que eu fazia diferente no meu, até então, 7º dia da semana, que era o domingo, eu ia pro culto. Por que isso não é feito no sábado? E a minha intenção disso aqui não é virar pra você e falar: você não guarda seu sábado, pecador, vai pro inferno, porque se for assim eu vou também. Não guardei nem um sábado na minha vida de cristianismo. Tô começando a raciocinar recentemente. Isso tem me feito muito bem, porque meus olhos parecem que tá saindo assim uns negócios que eu falava, cara, não é que eu não via isso. Eu vou falar, gente, esses estudos que eu tenho feito, eu mando para pastores, tá? Pastores que me seguem, que se eu mandar qualquer mensagenzinha, se eu replicar a mensagem, vai me responder, vai dar like, tudo maravilha. Mas aí você manda um tipo de assunto assim, ele não tem tempo para te responder, ou então ele nem tem interesse. Aí eu fico mais feliz ainda, porque isso mostra que Deus está me movendo para falar pessoalmente comigo. Se eu tenho uma dica para dar para você, a dica da Cassidy, se eu tenho uma dica para dar para você, busque. Eu tenho respondido as pessoas com perguntas, porque eu também estou me questionando, né? Eu também estou me questionando. Cá, mas espera, como que eu vou guardar o sábado? Eu vou perder meu emprego? Gente, eu também tô aprendendo, tá? Também tô aprendendo aos poucos, mas o que me fez questionar principalmente sobre isso, os judeus, eles guardam os sábados. E se eles não são o mais, eles são um dos mais prósperos. Se o seu medo é financeiro, de perder trabalho, a gente anula o fato de que a gente está fazendo para um Deus que ele tem o poder de prover todas as coisas pra gente, principalmente se a gente estiver fazendo algo que agrade o coração dele. Meus irmãos, se isso aqui não é a atuação do Espírito Santo, né, agindo e convertendo e tocando corações e mentes, o que mais seria, não é verdade? Minha família e eu temos orado pela Karina Milanese, para que ela continue receptiva à voz do Espírito Santo. Veja, em uma semana, com certeza, ela pregou sozinha, mesmo não pertencendo à Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela pregou sozinha para, com certeza, mais de, 4, 5 milhões de pessoas. Só de seguidores, ela tem mais de 2.400 ou 500, 2 milhões, né, e 400 mil, ou 2 milhões e 500 mil seguidores. E isso repercutiu e circulou e ganhou as redes sociais. É impressionante ver o que Deus está fazendo, né? E o que nós temos que fazer, então? Usar a nossa voz, as nossas redes sociais, o que pudermos, para pregar as 3 mensagens angélicas que falam de salvação,
de justificação, né? De juízo também, do sábado, do criacionismo, aquilo lá que a gente conhece. Apocalipse 14, 6 a 12. Fala também do povo ali que estará proclamando essa verdade. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Deus nos ajude, especialmente a evitar dois extremos. O da indiferença, porque eu não entendo como alguém pode ver os eventos finais acontecerem, os sinais tão claros e ficar indiferente, laodiceano. Mas também evitar o extremo do fanatismo, do sensacionalismo, que preocupa-se mais com datas, com coisas, e não com aquele que vem. Possamos ter aí um bom senso, um equilíbrio nesse sentido, de pregar a mensagem como está na palavra de Deus e nos livros que Deus, por sua infinita bondade, nos deu através do ministério de Ellen White. Sejamos nós os que vão preparar uma geração para encontrar Jesus. Esse é o meu grande desejo. Amém. Agradecemos ao Michelson a mensagem que nos trouxe, ao pastor Michelson a mensagem que nos trouxe, e também pela importância que tem nos dias que correm, não só sobre o ecumenismo, como falámos aqui, como também esta parte final da mensagem desta influência brasileira que não é adventista, mas que durante este tempo pregou muito sobre o sábado e sobre a real necessidade que o homem tem do sábado. Viu, Guilherme? Você percebeu em 3, 4 minutos a clareza, né, de ideias que ela apresentou, né? É algo assim lindo demais. Exatamente. Só mesmo o Espírito Santo. Só mesmo o Espírito Santo a atuar é que faz uma... E não só mesmo da questão destas. do sábado, ela até já tem falado mesmo da questão de volta de Jesus e tem feito abordagens assim que a gente realmente dizemos, se não for o Espírito Santo não seria de outra maneira que pessoas assim estariam a falar de abordar estes temas, é assim mesmo. Se calhar colocamos agora este tempo para só ver alguma pergunta, alguma questão de algum irmão que esteja a assistir, que queira fazer alguma pergunta direta ao pastor Michelson. Podem aproveitar este momento para fazer alguma questão. Se não houver nada, vamos então partir para o encerramento da nossa reunião, agradecendo mais uma vez a participação do pastor e de se ter disponibilizado a ter estado connosco estes minutos, esta horinha aqui connosco. Uma pergunta? Sim. Boa tarde a todos e boa tarde, irmão Michelson, pastor. Ao mesmo tempo que a gente vê este movimento de todas estas entidades públicas a realmente se unirem em torno do ambiente e de questões ambientais, em contrapartida, e vemos quem é que está por trás de tudo isto, há outros interesses, não é? A unificarem isto, e realmente algo estranho, nós começamos a ver que há uma liberdade que começa a nos ser cortada. Por outro lado, vemos às vezes, mesmo dentro da nossa igreja, alguns irmãos a dizerem que estes problemas ambientais não existem, que é tudo inventado e é tudo invenção para que Satanás faça a sua obra de unificar então estes governos, e que estes problemas ambientais sempre existiram, que é algo cíclico e que um dia vai passar, o nível da água vai subir, depois vai baixar, e que realmente a problemática ambiental não é uma questão que deve ser uma preocupação, porque isto é algo cíclico e por isso vai passar e vai melhorar. Até que ponto estes problemas ambientais são cientificamente um problema? E era isso que gostava de ouvir a sua opinião sobre isto. Obrigado. Não sei se fiz-me entender. Sim, obrigado, irmã, pela pergunta. Isso me abre também a possibilidade de explicar uma questão bem importante. O perigo dessas narrativas, dessas ideias, dessas conspirações sempre são os fragmentos de verdade. Porque há, sim, aspectos verdadeiros nesses discursos que, se fossem totalmente mentirosos, ninguém daria crédito, né? Então, por exemplo, essas crises são cíclicas. Sim, existe isso também, né? Sabe-se, por exemplo, que as atividades solares interferem grandemente aqui na dinâmica atmosférica da Terra. E o Sol, ele passa por ciclos, né? Em que há mais tempestades solares, menos tempestades solares. Isso, obviamente, tem algum tipo de efeito aqui sobre nós. Inclusive na questão, e eu não vou ter tempo de explicar aqui, porque é um assunto bem interessante no criacionismo, né? Que é a questão dos relógios radiométricos, né?
que são usados para datação de fósseis, de pedras, rochas, é preciso levar em conta assim, o bombardeio de raios cósmicos provenientes do Sol. Há ciclos, sim, há ciclos, mas também existe um detalhe que alguns passam por alto, mesmo sendo pessoas que leem a Bíblia. O Apocalipse diz que Jesus virá para destruir os que destroem a terra. Conhece esse texto, né? Ele virá para destruir os que destroem a terra. Então, de alguma forma, o ser humano estará destruindo a terra quando Jesus voltar, degradando o ambiente, né? Eu entendo que essa destruição ela é mais regionalizada. Eu não sei se nós temos todo esse poder, né, de afetar o planeta como um todo, seus ciclos, e tem mais. Temos que levar em conta também que Ellen White ela fala que Satanás estudou os laboratórios da natureza e emprega todo o seu poder, conforme Deus permite, para causar terremotos, furacões, saraivadas, ciclones. Veja, terremoto não tem nada a ver com a ação humana, né? Mas também tem se intensificado com o tempo. É um dos sinais também da proximidade do fim, né? Então, tem que colocar tudo isso aí no mesmo contexto, né? Tem a ação humana, que não é de se desprezar. Tem a questão da pecuária, certo? Porque hoje se sabe, aqui no Brasil, por exemplo, é um problema sério. As florestas têm sido devastadas, principalmente para criar gado para alimentar o McDonald's, entendeu? Para alimentar as redes aí de fornecimento de alimentação, né, para carnívoros, né, digamos assim. Então, as pessoas não estão... Quer dizer, é mais fácil você ir para a rua com a bandeira Salve Planeta do que abrir mão da sua dieta cárnea, né? Alguns fazem até o absurdo de ir para a rua, como a Greta Thunberg lá, sei lá, vão lá com as suas faixas e gritar palavras de ordem e depois, fim do dia, vão comemorar isso lá no McDonald's ou no Burger King ou sei lá mais onde, né? Então, é uma incoerência, né? Se as pessoas deixassem, ou pelo menos reduzissem drasticamente o consumo de carne, por exemplo, isso teria uma influência tremenda no meio ambiente. Porque o metano produzido pelo gado, né, pelos bois e vacas, é um dos grandes fatores do chamado aquecimento global, certo? Mais até do que outros, talvez até mais do que os escapamentos de carros ou coisa parecida, né? Então, junta aí a ação do ser humano, ciclos e também a atuação satânica, porque à medida que os ventos lá do Apocalipse vão sendo soltos, né, e a influência refreadora do Espírito Santo vai sendo retirada, o que acontece? Satanás tem mais poder de ação. Então, acontecerão mais e mais tragédias ambientais. E isso vai dar argumento para os que propõem, né, o domínio climático, o combate a essas coisas. Então, nós temos que tomar cuidado. Eu não sou um negacionista do clima. Eu sei que tem alguns que vão ao extremo de dizer que isso não existe, que é tudo mentira. Eu não posso falar uma coisa dessa porque a gente vê coisas acontecendo. Este ano mesmo, né, nós vimos aí muitas... Na Grécia, acho que foi ano passado na Grécia, né? Onde que teve uma queimada terrível este ano? Foi na Austrália. Na Alemanha e na Europa, né, houve inundações terríveis, né? Enfim, o mundo está convulsionando. E o apóstolo Paulo mesmo diz que a terra geme e suporta dores como uma mulher de parto. E como que é o parto, né? Vocês que já deram à luz, as contrações vão se tornando cada vez menos espaçadas e mais intensas. Se a comparação é com isso, então todos os sinais físicos, sociais, ambientais vão se tornar mais intensos também, menos espaçados com o passar do tempo. Então, eu não nego, porém, não deixo de ver que por trás dessas coisas há interesses, né? Interesses de instituições, religiões, políticos. É como usam essas coisas, certo? Que me interessa nas minhas exposições. Vocês vão perceber que eu nunca fico tocando na questão da origem em si, né, dessas mudanças climáticas. Isso não me vem ao caso. É mais ou menos como tentar querer provar que as torres gêmeas foram derrubadas pelos próprios americanos, sabe, daquelas teorias conspiratórias, né? Eu não vou entrar nesse mérito, mas eu vou perceber o seguinte: as consequências do evento, aí sim, elas são muito reais. E elas são usadas por movimentos, pessoas, poderes, para levar avante uma agenda, né? A agenda deles. Obrigada, Michelson, pela resposta. Há mais alguém que queira colocar assim alguma pergunta que tenha em mente, que quisesse fazer ao pastor? Se sim, é o momento. Se não, cale-se para sempre. Vamos falar aqui um tempinho para ver se alguém... Aproveita que tem mais uns 5 minutos antes do próximo compromisso aqui, tá bom?
Pois, exatamente por isso mesmo é que alteramos a reunião para mais cedo, porque o pastor surgiu um pouco nisso. Agradeço a compreensão de terem marcado mais cedo por conta disso. E graças a Deus conseguimos ajeitar as coisas. Penso que não há assim mais nenhuma questão, por isso se calhar vamos encerrar com uma oração do pastor Michelson e de seguida terminamos com um hino. Ok. Obrigado mais uma vez, né, amigos, pelo convite, tá bom? Pela oportunidade que me deram de expor esse assunto aqui para vocês. Espero que tenha contribuído e mostrado mais uma vez que aquilo que nós tanto sonhamos, a volta de Jesus, se aproxima. Não sabemos quando será, já anunciaram para 2012 uma vez, para 2000, para 2017, agora tem gente falando 2027, nós não sabemos o dia nem a hora, a Bíblia é muito categórica em dizer isso, né? Tanto Jesus falou, quanto também está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. O dia, a hora e os tempos pertencem ao nosso Deus. Se nós soubéssemos a data, né, a partir de uma contagem, digamos, de 6.000 anos, estaria errada também estaria errado o que Jesus disse, de que nem os anjos do céu sabem. Mas se foi a partir da queda, Satanás saberia facilmente, porque ele sabe qual foi o dia em que ele fez com que Eva caísse e levasse Adão e Eva ao pecado, né? Então ele saberia exatamente quando será. É outra coisa que alguns esquecem, né? Me permitam só estender um pouquinho essa questão, porque também tem sido alvo de alguns debates, né? Antes da oração. Sim. Esquecem alguns que a mesma Ellen White que falou que por quase 6.000 anos, que por 6.000 anos ela arredondou, né, a contagem, nunca foi exata, batendo o martelo, a mesma Ellen White disse que Jesus já poderia ter voltado. Inclusive, naquela ocasião da conferência de Minneapolis, né, em 1888, ela disse que a igreja tivesse abraçado aquela mensagem, pouco tempo depois Jesus teria voltado. Então me digam, onde ela errou? Nessa fala ou na fala dos 6.000 anos, percebem? Não errou. Na verdade, pode haver uma tardança, um adiamento de 100 anos na contagem geral, né? Ela falou que por quase. O máximo que a gente pode saber talvez seja a data em que Jesus foi batizado, né? Agora, mais do que isso é ilação. É criar de novo um sensacionalismo que, infelizmente, quando passa, deixa um rastro de ceticismo atrás de si, né? Não é bom. Jesus não quis que nós vinculássemos a nossa fé com datas. A partir de 1844, a mesma Ellen White diz que não haveria mais profecias relacionadas com o tempo. O tempo não seria mais uma prova para a igreja. Então, vivamos. Estudemos, trabalhemos, cuidemos de nossa família, preparados cada dia, até porque eu não sei o que me espera amanhã, ou daqui a alguns minutos. É mais urgente do que a gente possa pensar, né? E venha quando vier. Eu espero que ele volte antes de 2027, sinceramente, né? Mas se passar disso, eu não perderei minha fé. Eu continuo crendo e continuarei pregando até o dia em que ele vier, né? Só um pequeno parêntese aqui, porque eu criei que fosse necessário mencionar esse tema também. Vamos orar, então? Vamos sim. Ok. Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento de estudo, de reflexão. Obrigado, sobretudo, porque em Tua palavra, nas profecias, nós encontramos luz para o nosso caminho e não precisamos errar andando nas trevas. Continua, Senhor, abençoando a Tua igreja para que ela seja luz para este planeta que sofre, possamos levar esperança, possamos pregar, como disse o apóstolo Pedro, dar a razão da nossa esperança, mas fazer isso com mansidão, com respeito, com amor. Continua, Pai, abençoando a igreja de Corroios, abençoando os irmãos dessa igreja, abençoando a Tua igreja em Portugal, aqui no Brasil, também em todo o planeta. Desperta-nos, Senhor, batiza-nos com Teu Santo Espírito, para que possamos concluir a obra que nos confiaste. Dá-nos a Tua paz, um bom restante de sábado para nós aqui e uma boa semana para os irmãos ali em Portugal. É o que eu te peço, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Michelson, mais uma vez. Cumprimentos à família.